Deus falou com Samuel. Samuel ia levantar um rei, porque o rei que tinha sido levantado, Saul, tinha perdido o seu reino, Deus o tinha destituído por infidelidade. Ele foi infiel ao Senhor e o Senhor o substituiu. E aí então Samuel estava lá para prover um rei. E ele estava na casa do Davi, do pai do Davi, do Jessé. E aí o que aconteceu? Ele ia então fazer um ritual para levantar um rei, para ungir um rei. E aí ele disse assim, vamos lá, traz os filhos. E os filhos do Jessé começaram a vir. Veio o primeiro, um cara alto, forte, com panca de rei. Aí o Samuel pensou no coração dele, ele é esse é o rei. Deus disse, não escolhi esse. Entrou o segundo, esse é o rei. Era alto, forte também, tinha jeito para rei. Deus disse, nem esse. Passaram todos os filhos. E Deus não tinha ali o seu rei. E tinha mandado o Samuel para escolher o seu rei, para ungir o seu rei. Então Samuel falou, não, Deus não se engana. Alguma coisa aqui não está certa. E ele volta para o Jessé e pergunta para ele, uma pergunta lógica, né, até. Escuta, terminaram os teus filhos? Aí o Jessé diz, esquecemos do menor, o Davizinho, ele está cuidando das ovelhas. Olha o pobre do Davi, nem convidado para a festa tinha sido, ficou lá cuidando das ovelhas. E aí, Deus diz uma palavra para o Samuel, quando ele começa a pensar que aqueles que tinham jeito para ser rei, Deus tinha escolhido. Ele diz essa palavra que está escrita no versículo 7, do 1 Samuel, capítulo 16. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque Deus não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aleluia! O Senhor olha para o teu coração, o Senhor olha para o nosso coração. E aí Isaías capítulo 50, que é o outro texto que nós vamos usar também. Isaías 50 nos diz, versículo 4 e 5, também nos fala sobre como são as coisas na vida de um discípulo. O Senhor me deu língua de erudito. Erudito é uma pessoa que aprendeu muito. O Senhor me deu língua dos instruídos, aqueles que aprenderam, para que eu saiba sustentar como uma palavra o que está cansado. Ele desperta minhas manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como, o quê? Discípulo. Desperta meus ouvidos para que eu ouça como discípulo. Essa é uma profecia sobre Jesus, que o Isaías estava dizendo. Então, o Jesus tinha ouvido de discípulo, tinha língua de discípulo, e o Senhor tinha dado isso para ele. Amém? Então hoje nós vamos ver Jesus e o seu coração de discípulo. Uma coisa indispensável que o Pai fez com Jesus foi o assunto do coração de discípulo. Vemos que Jesus entendeu isso certamente quando ele fez a escolha dos seus discípulos. Veja o que ele disse. Ele disse, vinde após mim e vos fareis pescador de homens. Mateus 4,19. Vinde após mim e vos farei. Que é um discípulo. Um discípulo é alguém que ainda não é, mas que enquanto vai andar com Jesus, vai se tornar. Jesus já tinha andado com o Pai, sido discipulado pelo Pai. Agora ele está usando o mesmo padrão. Então ele disse, vinde após mim, eu vos fareis pescadores de homens. Então, um discípulo é chamado para se tornar. Você é chamado para se tornar. Ainda não é. Eu ainda não sou na plenitude. Mas eu sou chamado para me tornar. Eu sou como um vaso na mão do oleiro. Esse é o discípulo nas mãos do Senhor. Então, podemos entender o chamado de Jesus assim. Vinde após mim, o Pai falando para Jesus agora. Não Jesus falando para nós, mas o Pai falando para Jesus. Vinde após mim, e eu te farei salvador e reconciliador dos perdidos, e seremos uma família. Quando o Pai falou com Jesus para que ele viesse, é mais ou menos isso que ele disse. Ele convidou Jesus para um discipulado, para um aprendizado, para uma missão,
para que ele pudesse exercer a sua missão, ele tinha que se tornar discípulo. Sem coração de discípulo, isso seria impossível. Então, a primeira coisa que nós vemos é que o discipulado tem a ver com valores. Tem muita gente que pensa que discipulado tem a ver com comportamento. Se comporta assim. Eu tenho uma palavra que eu sempre digo, principalmente quando eu estou falando para líderes, que existe uma coisa que é o maior inimigo da verdadeira transformação. E o discípulo é uma pessoa em processo de transformação. E eu digo que existe um inimigo figadal, maior inimigo mortal da verdadeira transformação. É a mudança de comportamento. Mas se não mudar lá dentro, o comportamento volta e acontece tudo de novo. Então veja só, o discipulado, a transformação de Deus, acontece de dentro para fora. Mas a mudança de comportamento acontece de fora para dentro. Sabe, tem um nome, é uma filosofia chamada comportamentalismo, behaviorismo. Ele não muda de dentro para fora. A mudança não é permanente. Uma vez eu estava no aquário e tinha aquelas garotas que treinam os golfinhos no show de golfinho. Não sei quem já foi, creio que todo mundo já viu isso, porque é muito interessante. Então ela estava sentada assim na plataforma, cumprimentando quando a gente estava saindo do show. Eu parei e perguntei para ela, até quantas vezes eu notei que você sempre dá um peixinho na boca do golfinho quando ele faz aquilo que vocês mandam ele fazer, que vocês treinaram. Até quando o golfinho vai fazer? Até quantas vezes ele vai fazer aquilo, obedecer vocês, sem que vocês deem o peixinho na boca dele? A moça disse para mim, varia um pouquinho, de 5 a 7 vezes. A gente consegue, ele vai fazer o que a gente treinou para fazer sem que a gente dê o peixinho. Passou disso, ele não faz mais. Ele esquece o treinamento. Ele volta para o comportamento natural dele. E ela disse mais uma coisa. E sabe qual é o problema? Esse golfinho não tem mais como treinar. É difícil, é melhor pegar um golfinho do zero para treinar. Porque esse que estava treinado um dia e voltou ao estado natural, é muito mais difícil de treinar do que um que nunca tinha sido treinado. Essa é a mudança de comportamento. É uma coisa de fora. A mudança de comportamento, ela é regida por o que você ganha. O golfinho faz tudo o que faz, vem e ganha um peixinho na boca. Aí manda fazer outra coisa, vai e ganha um peixinho. Ele é regido por recompensa. Toda mudança de comportamento de fora para dentro é por recompensa. De dentro para fora. Muda a estrutura lá dentro. Nunca volta a ser o mesmo. Não tem volta quando a mudança é lá de dentro. Sabe? Quando a Bíblia fala dessa mudança que nós estamos falando aqui, que vem do coração, que nós vamos ver o coração de Jesus como discípulo, é lá em Romanos 1,12, a palavra, quando diz assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, é de fora para dentro, a palavra que está usada lá é metanoia, ou metamorfose. Você tem que, metamorfos, que é a palavra grega que está escrito lá no texto de Romanos. A transformação que acontece naquela lagartona feia, quando ela se pendura num galho, e ela tece o casulo, e ela vira borboleta, nunca mais volta. Uma borboleta nunca mais volta a ser lagarta. Porque foi uma transformação de dentro para fora. Quando Jesus encontrou a gente, nós éramos igual uma lagartona. Mas aí a transformação veio de dentro para fora. Nós nascemos de novo. Nós nascemos criaturas de Deus. Temos que nos tornar filhos de Deus. E quando a transformação é de dentro para fora, ela não tem volta. Então toda a transformação que houve na vida de Jesus, e você vai dizer, mas houve transformação na vida de Jesus? Ele já não era perfeito? Ele era perfeito. Mas ele não era completo. Por exemplo, quando ele nasceu, quantos quilos ele pesava? Então havia uma diferença, havia um processo na vida dele, na parte humana. E também na parte relacional, e também na alma dele. Ele passou por um processo, não só na área física, do corpo físico, mas na alma, no que direciona os relacionamentos, tudo o que acontece na nossa vida. Então,
o coração de Jesus reflete alguns princípios de discipulado. Primeiro princípio que o coração de Jesus reflete é devoção. Gente, sem devoção não há relacionamento. Principalmente com o Pai. Principalmente com Jesus. Principalmente com o Espírito Santo. Mas também sem devoção não há um relacionamento de um para com o outro. Porque devoção, ela implica algumas coisas. A primeira coisa que uma devoção implica é confiança. Confiança. Agora, tem um texto na Bíblia que diz assim: maldito do homem que confia no homem. É um texto da Bíblia. E ele está falando da natureza pecaminosa do homem. Mas quando nós nascemos de novo e nós entramos nesse processo de transformação, nós podemos errar. Mas todo erro que nós cometemos, nós vamos voltar atrás, confessar o nosso pecado, ser limpo pelo sangue de Jesus e continuar no caminho. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Nós nos tornamos muito mais confiáveis. Nós nos tornamos confiáveis. E como cristãos, nós deveríamos ser completamente confiáveis. E note que eu não estou dizendo sem erro. Porque se alguém disser que não peca, o que a Bíblia diz? É mentiroso e a verdade não está nele. Porque enquanto Deus não terminar com a gente, enquanto Jesus não terminar, e eu ganhar um corpo novo, que vou estar livre da presença do pecado, que vou ser glorificado, eu ainda peco, mas eu não permaneço no pecado. Então há uma confiabilidade. E quanto mais eu cresço na estatura do varão perfeito, que é Jesus, mais confiável eu me torno. Mais confiável nós nos tornamos. Você confiaria uma faca bem afiada na mão de uma criança de 3 anos? Mas você teria medo de colocar na minha mão uma faca bem afiada? Talvez você dissesse para mim até antes de colocar na minha mão: cuidado, isso aí está com fio. Talvez você dissesse, só para alerta. Mas você é suposto confiar, porque sou adulto, para manejar esse tipo de coisa. Mas não na mão de uma criança. Então, uma das coisas que tem a ver com a devoção é um quesito de relacionamento. E quando se toca, quando se refere a Deus, então é o nosso relacionamento com Deus. E Jesus tinha isso como caráter. Isso é uma característica do caráter. A devoção. Ok? Eu preciso, como ser humano, preciso ser devotado a vocês. Vocês têm que ser devotados a mim. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros. E sabe o que existe no amor? É devoção. No amor existe devoção. Então uma das características de caráter foi a devoção. O amor, João 3:36, vamos lá? Capítulo 3 de João, eu vou me ater bastante ao livro de João, porque o livro de João é tremendo. Tá? É o meu evangelho preferido, mostra Jesus como Deus. É o evangelho do amor. Quem crê no Filho tem a vida eterna, o que, porém, desobedece o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que é que acontece? Quem crê o Filho tem a vida eterna. Por que tem a vida eterna? Porque entra no amor a Deus, no amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, quando você crê no Filho, você entra no amor. Mas quem desobedece ao Filho não verá a vida. É simples. Então a primeira coisa que há nesse coração de Jesus, que era um coração cheio de devoção pelo Pai, é o amor. O amor que ele tinha pelo Pai. João 5:20. Vamos ficando aí pelo João, capítulo 5, versículo 20. Diz lá: porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. O Pai ama o Filho. A Bíblia fala de Jesus como filho do seu amor. E sabe como é que a Bíblia fala de você? Põe a mão no teu coração assim, ó, assim, e diga: a Bíblia também fala de mim como filho do amor. Você é fruto do amor.
Você está aqui sentado hoje por causa do amor. Por causa do amor. No amor tem devoção. Por isso que nós temos devoção para com o nosso Deus, por causa do amor. Nós somos filhos do amor. Deus amou e nos gerou como seus filhos. Amém? Vamos para outro quesito. Primeiro quesito da devoção é o amor. A segunda é fé, que vem pelo ouvir. É uma fé radical no Pai. Jesus tinha uma fé radical no Pai. Para ele, a palavra do Pai era lei. Para ele, a palavra do Pai era a última palavra. Não tinha questionamento, não tinha nada. Veja aí o que diz, por exemplo, João capítulo 8, versículo 40. Diz aí: mas agora procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que de Deus ouvi. Olha que coisa tremenda. Ele falou a verdade que ouviu de Deus. Só que teve um problema. O que aconteceu quando ele falou a verdade que ele ouviu do Pai? Tentaram matar ele. Está escrito aí. E ele disse: Abraão não fez assim. Abraão não tentou matar. Mas agora procurais me matar a mim, que vos falei da verdade que ouvi de Deus. Ou a verdade de Deus ouvi. Isso Abraão não fez. Isso está falando da fé dele. A fé dele estava acima da sua própria segurança, da sua própria vida. Você confiaria em Deus assim, acima da sua própria vida? Acima da sua própria segurança? Você confiaria? Acima do seu próprio entendimento? Tem uma pessoa na Bíblia que teve essa fé, Jó. Jó teve três coisas importantes, características do caráter de Jesus no Jó. Primeiro, amor a Deus, sobre todas as coisas. Amor acima dos filhos, das coisas, da esposa, dos amigos. Segundo, uma fé inegociável. O Jó diz assim: olha, eu recebi todo o bem em vida, não receberia também isso? E a Bíblia diz que ele não pecou. Depois ele teve uma perseverança a toda prova. São características da devoção. Amor, fé, perseverança. Sabe, lá no Brasil nós temos o camarada chamado Poetinha, né, que é o Vinícius de Moraes. Eu lembro do tempo que eu não conhecia Jesus, eu cantava as músicas dele, da Gal, do Caetano. Esse era o meu time, né, antes que eu conhecesse Jesus. E o Poetinha tinha uma música que falava que o amor era eterno enquanto durava. Olha, já viu um negócio eterno enquanto dura? Gente, se é eterno, é eterno. Não é uma coisa mutável. É eterno até amanhã. Então não é eterno. Então o amor de Deus é eterno. É a nossa fé que vai revelar a nossa devoção. Tem que ser uma fé radical. João 15:15. Não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos dei a conhecer. Uau! Gente, sabe qual é o nível de conhecimento que Jesus quer que você tenha do Pai? Todo o conhecimento que Ele próprio teve. Olha o que está escrito aí. Tudo o que ouvi do meu Pai, eu dei a conhecer. Agora aqui vem a pergunta. Nós somos discípulos de Jesus. Jesus era discípulo do Pai. Tudo que ele ouviu do Pai, ele não guardou escondido, ele não deixou lá num canto. Ele deu a conhecer os seus discípulos. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês, para mim, para nós, para você que está com a gente pela internet, muita gente, é essa. Quanto eu conheço do Pai? Porque Jesus está dizendo que tudo que ele ouviu do Pai, ele deu a conhecer. Jesus já deu a conhecer. A pergunta é essa: quanto eu conheço? Aí você vai dizer: ah, pastor, mas eu não conheço tanto assim. Bom, mas qual é o problema? Se Jesus já deu a conhecer. Por que eu não conheço? Boa pergunta, né? Por que eu não conheço? Se Jesus já deu a conhecer. Então essa é a fé radical.
Tem fé radical para conhecer tudo que Deus, por meio de Jesus, nos deu a conhecer. Ontem eu estava num grupo de plantadores de igreja, da nossa igreja do pastor Homero, lá em cima, lá em Chicago, que já tem umas 18 igrejas, algumas em outros países, e mais um grupo de pastores nossos no Brasil, que estão plantando igreja. E a gente estava numa conferência via o Zoom. E o pastor Homero me pediu para me dar uma palavra. E eu disse sobre esse tempo que nós estamos vivendo. E eu disse que uma das coisas que ficou bem clara para mim nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, é que a pandemia trouxe uma coisa espiritual junto com a coisa natural. E sabe qual foi essa coisa espiritual? Chamada medo. Um medo. Medo. Não sei se vocês andam lendo aí as estatísticas, mas essa é uma época que está tendo tanta depressão como nunca teve. Tanta depressão. Eu ouvi de uma garota que cuidava de uma menininha pequenininha, fazia babysitter, e ela matou a menininha pequenininha. Aí perguntaram, por que você fez isso? Ela disse, me veio um medo. E aí então veio aquela coisa em mim, e eu matei a garota e fugi. De medo. Medo é do diabo. A Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, o que é que eu estou falando? Não me entenda mal. Eu não estou falando que você não tem que se cuidar. Deus não é Deus de tolo. Ali tem 20 pessoas que estão todas com vírus. Eu vou lá porque... Igual um pastor aqui do estado vizinho nosso, da Louisiana, que dizia, vem todo mundo que tiver vírus aqui, não vai para o médico não, vem aqui. Aí acabou pegando vírus, foi um escândalo na igreja, um negócio bobo. Então, Deus não é Deus de tolos. Nós temos que nos cuidar. Agora, você não crê que Deus é seu Deus e que aconteça com você o que acontecer, Ele tem um plano para a sua vida e Ele está no controle, aí já é outra coisa. Aí já não é a mesma coisa. Não é eu me cuidar. Amém? Então, o medo. Então, a fé. A fé é o que nos dá essa ousadia. E a fé vem dessa característica de caráter de Jesus, que era a sua devoção. Honra. Agora, eu vou falar sobre honra, que é outra coisa ligada à devoção. Você não pode ter devoção com alguém sem honra. É impossível. Por exemplo, nossa devoção a Deus, na questão dos dízimos, eu li o texto lá do Provérbios 3, versículo 9. Honra ao Senhor com as primícias das suas rendas. Honra. Agora, quero explicar isso para vocês. Honra é reconhecimento da importância. Você honra uma pessoa pela importância das pessoas, pela posição dessa pessoa. Isso é honra. Agora veja bem, honra é diferente de uma outra palavra que também nós precisamos ter, que é respeito. Eu posso respeitar, mas não automaticamente eu posso estar honrando. Então, honra é devido ao reconhecimento de quem a pessoa é, da posição da pessoa, da importância. Respeito é uma atitude de consideração. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não tenho medo do diabo, mas eu respeito. E eu respeito não no sentido bom. Eu me cuido. Eu respeito. Assim como eu respeitaria um cão bravo que está lá solto no jardim de uma casa que eu quero entrar na casa. Um cão que eu não conheço. Se não respeitar, você está se colocando numa atitude difícil. Então a honra é muito mais do que respeito. Pergunta, quanto é que nós temos honrado o Pai? Quanto é que nós temos honrado a Jesus? O Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Ele tem ciúmes de mim. É uma música. É o Espírito Santo que está em você. Porque ele tem ciúme de você. Por causa do amor dele por você. Então, aonde está a nossa honra com isso? É complicado, né, muitas vezes. Porque nós temos que entender que nós devemos honrar. Capítulo 5 de João, versículo 23, por favor.
Falando nisso, obrigado, Jimmy. O Jimmy é lá da nossa congregação hispana, está substituindo hoje o Rafael. Obrigado por tá fazendo isso, Jimmy. Para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Interessante isso. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. É uma questão de honra, ok? Vamos andar um pouquinho para frente. É uma obediência. Então, olha, a questão da devoção, ela se reflete através do amor, da fé, da honra, e a quarta coisa, a nossa devoção a Deus, ela tem que ser através de uma obediência radical. Irmãos, muitas vezes nós não queremos ser radicais, e há coisas que nós não temos que ser radicais. Mas quando trata da nossa devoção a Deus, gente, nós temos que ser radicais. Nós temos que ser totalmente radicais, como Jesus foi. Jesus foi totalmente radical. Dá uma olhadinha só nesse versículo, Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se, não quer dizer, alguém veio e humilhou ele. Essa é outra coisa. Humilhou-se, ele próprio se humilhou. Uma atitude que veio dele. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente, e não é à toa que está essa palavra aí, até a morte, e a morte de cruz. Olha que obediência, gente. Mas para ele entrar nessa obediência, ele teve que humilhar-se. Então, esse negócio de devoção inclui obediência, uma obediência radical, até a morte, e a morte de cruz. Não quer dizer que você tem que obedecer a algumas coisas que não são joia, que não são boas, e dizer, ai que bom, eu vou para a cruz. Não foi assim com Jesus. A obediência de Jesus não foi por sentimentos. Ele estava sentindo de não ir para a cruz. E ele fez a oração, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele queria? Não, mas obedeceu. Obedeceu porque era a perfeita vontade do Pai para com ele. A morte e morte de cruz. E tudo o que aconteceu na cruz. Vocês acham que o problema de Jesus, gente, foi o sofrimento físico dele? Não. Sabe onde estava o problema de Jesus? Que quando ele estava lá no jardim orando, ele suou gotas de suor como de sangue. Sabe qual era o que fez ele suar como gotas de sangue? Como diz a Bíblia. Sabe qual que era? Era o fato de que o meu pecado, o teu pecado, o pecado da humanidade inteira foi colocado sobre ele, que nunca tinha cometido pecado. E quando o nosso pecado foi posto sobre Jesus, sabe o que aconteceu? Perdeu a comunhão com o Pai. E como assim, pastor? Você acha que o Pai está onde tem pecado? Aí ele estava lá na cruz. E ele disse, Deus meu, nem disse Pai. Deus meu, por que me desamparaste? E em outras palavras, por que saiu de perto de mim? Pelo meu pecado. Foi isso que fez Jesus suar gotas de suor como de sangue. Olha que coisa tremenda. Obediência radical. Então, a primeira característica de caráter que nós temos que ter é um coração que reflita devoção. Devoção é demonstrada pelo amor, pela fé, pela honra, pela obediência. A segunda coisa é um coração que nós temos que ter que reflita convicção. Eu gostava muito quando eu estava lá no Brasil do Chaves. E eu gostava que o Chaves fazia fazia alguma coisa que não deveria ter feito. Ele dizia, ai, foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. É um negócio assim, né, para criança mesmo, sem querer querendo. Porque você não faz nada, na verdade, sem querer. Porque se fez, quis fazer. A menos que seja uma coisa que você faça por acidente.
Estava fora da sua decisão. Mas se você toma uma decisão, não tem como fazer sem querer. Você quis, ok? Então, a segunda característica é essa, um coração que reflete convicção. Você tem que ter convicção do que você quer, de quem você é, do que você vai fazer. Convicção. Às vezes, eu quero muito estar com Jesus. Eu quero, mas eu não quero. Eu quero muito estar com Jesus, mas eu também quero. É uma convicção dividida. É um pé numa canoa e um pé na outra canoa. Não temos uma decisão realmente. Uma decisão verdadeira. Como é que acontece? Tem que ter consciência. Para você fazer uma decisão verdadeira, você tem que ter consciência. Por isso que Jesus dizia para os discípulos: quer vir após mim? Ok. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e cada dia siga-me. Pense bem. Aí disseram para Jesus: eu vou te seguir. Aí Jesus disse: as raposas têm os seus covis, as aves têm seu ninho. Mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Calcule. Qual é o homem que, querendo construir uma torre, não se assenta e calcula se vai conseguir construir com tanto e com tanto? Qual é o general que vai para a guerra? Não conta seus soldados, sabendo quanto o outro tem, para ver se vai conseguir vencer. Então, é uma convicção consciente que temos que ter. Coração que reflita essa convicção, mas não uma convicção emocional. Eu entreguei minha vida para Jesus. Mas não era uma coisa consciente. Ok? E é muito fácil, porque às vezes a gente não tem uma convicção consciente, gente. Porque às vezes a gente não é instruído conscientemente. Por isso, nessa manhã eu estou instruindo você sobre o coração de discípulo, que teve Jesus, que nós temos que ter. Por exemplo, quando eu me formei, tinha terminado, estava na minha cidade, graduado, tinha alguns amigos lá na universidade local, e aí o pessoal me convidou: o pastor João não quer vir dar uma palavra para os graduandos aqui de administração? Estamos nos formando, é fim de ano, eu estava lá, né? E eu disse: se vocês me convidarem, eu vou. Aí falaram: convidamos. Aí era uma sala de uns 60 alunos, mais ou menos. E eu pensei: Senhor, o que eu vou falar? Aí, não sei quantos são cristãos, vou falar sobre o amor de Deus. Aí falei do amor de Deus, um amor incondicional, o que Ele fez por mim por amor. E fui falando, e no fim tenho uma característica evangelística: apelo. Todo mundo, era um negócio assim meio alto, assim, onde eles ficavam, desceu. Todo mundo desceu para aceitar Jesus. Aí o pessoal ficou motivado, falou: o senhor não quer vir sábado que vem? Aí eu perguntei: se vocês estiverem aí, eu venho, me convidarem. Me convidaram. Aí eu pensei: agora o que eu vou falar? Já falei sobre o amor de Deus. Aí eu decidi: eu vou falar sobre a responsabilidade nossa para com o amor a Deus. E aí eu estou pregando da nossa responsabilidade para com o amor de Deus, que nos amou incondicionalmente. Sabe o que aconteceu? No meio da pregação, um moço levantou a mão e disse: ô professor, eu posso perguntar uma coisa? Eu disse: claro. Ele falou assim: eu posso desfazer a decisão que eu fiz sábado passado? Eu disse: claro que você pode. Agora, você poderia explicar por que você quer desfazer? É porque o senhor não tinha dito essas coisas que o senhor está dizendo agora. Se tivesse dito isso que está dizendo agora, eu não teria feito a minha decisão. Porque eu quero crescer na vida, ainda que eu tenha que pisar na cabeça de alguém. Eu falei: então, é melhor você desfazer a sua decisão. Porque disso que eu estou falando aqui não vai dar certo. Falta de informação. A decisão que reflete uma convicção tem que ser uma decisão que sabe das coisas, tem consciência das coisas. Amém? Mateus capítulo 12, versículo 15. Vamos ler um versículo sobre esse assunto. Eu tenho muitos aqui. Mateus 12, 15. O que diz aí? Vamos lá para o Mateus, né? Estava aqui no João, capítulo 12. Está chegando aí, Jimmy? Mateus, capítulo 12, versículo 15. Ok, vou ler para vocês aqui. Até que o Jimmy chegue lá.
12:15. Ok, chegou. Jesus, percebendo isso, retirou-se dali. A percepção. Acompanharam muitos e ele os curou a todos. O que é que estava acontecendo antes do versículo 15 aí? O que é que estava acontecendo? Que Jesus se retirou. Olha só que coisa interessante. Antes do versículo 15, ele tinha se retirado, os fariseus conspiravam contra ele sobre como iam matar. Jesus, sabendo disso, se afastou. Não era a hora dele morrer. Ele tinha consciência do seu tempo, da sua hora. Quão consciente você está do tempo que você está vivendo? Gente, você está vivendo um tempo. Quão consciente desse tempo que você está vivendo você está? Para você perseverar nas coisas de Deus, para você fazer decisões com convicção das coisas de Deus. Então ele tinha total convicção do tempo, quando ele ia morrer. Gente, quando ele ia morrer, ele sabia que o Judas ia no jardim para buscar ele. Porque era costume deles fazer oração. Ele era um homem de oração. Sabe o que ele foi fazer? Foi para o jardim. Podia ter se escondido, podia não ter ido lá, não ia encontrar. Mas ele tinha consciência. Ele tinha uma convicção com consciência. Total consciência. Em dar a sua vida por nós. João 10, versículo 11. Vamos lá? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Que coisa tremenda. Eu sou o bom pastor dá. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu vou fazer. Gente, de quem você é, deve vir o que você vai fazer. Muitas vezes, nós ficamos fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com quem a gente é. Verdade ou não? Se é que isso sou eu que sou assim, bobão? Vivo fazendo coisa que às vezes não tem nada a ver com o que eu sou. Então, é a falta de consciência, de uma consciência mesmo firme. E a última coisa sobre um coração consciente é viver as convicções até o fim. João 10, 18. Ele está dizendo, ninguém pode tirar a vida de mim. Fariseu não tira, os sacerdotes não tiram, o diabo não tira, ninguém tira a vida de mim. Eu de mim mesmo a dou. Tem um texto que quando eu lia na Bíblia, eu ficava chocado. É o texto de Jesus carregando a cruz, sangrando, as mulheres perto dele. Choravam. Jesus olha para a mulherada, diz assim, por que chorais? Chorem antes por vocês e vossos filhos. Eu pensei, uau, Jesus foi grosso mais do que um pinheiro. As mulheres estavam com pena dele, estavam chorando. Mas ele tinha consciência. Elas pensavam que eles estavam fazendo com ele o que ele não queria que fizesse. Mas ele estava aceitando aquilo. E aquilo era por próprios filhos delas, era por elas. Por isso que ele estava sofrendo. Então, ninguém tira de mim, eu a mesma dor. Tenho autoridade para dar. E tenho autoridade para retomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Convicção, hein? Convicção. Recebi o mandamento para dar e eu vou receber de volta a minha vida. Eu tenho essa convicção. Ninguém tira a minha vida. Ninguém faz comigo isso sem que meu Pai o permita. Vocês sabiam que o diabo, que é o nosso inimigo número 1, ele não pode fazer coisas com você se Jesus não permite? Você está na mão de Jesus. Às vezes ele solta o diabo como um cachorrinho para morder tua canela, para você ser treinado no discipulado, para uma correção. Mas ele não é senhor, ele não está solto, ele não pode fazer o que quer de você. Se ele pudesse, ele te matava agora. Mas ele não pode. Ele está como um cachorrinho. Com aquela negocinho assim que você solta assim, o cachorrinho vai, aquele cachorrinho pequenininho. Aí você recolhe a corda, ele vem. Assim é ele. Ele não está aí solto. Então, olha só, nós temos que ter essa convicção. Convicção do que Deus tem para a gente. O que é? O que Deus tem? Deus tem ou não tem? Veja o Paulo. Paulo cria na cura. Aí ele tinha um espinho na carne, que dizem que era o olho dele, né?
Porque imagine um pregador, um pastor que não enxerga, e o Paulo dizem, né? Não se sabe direito, mas dizem que era isso. Né? Aí o que acontece? Ele disse que ele orou 3 vezes para Jesus curar ele. E aí Deus respondeu: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não vou curar você. Ups! Você não precisa ser curado. Eu estou com você, te amo, vou deixar você assim. Quanto mais assim, mais dependente. E aí ele diz: me pôs um espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse com as revelações. Aí Deus falou: Paulo, te dei tanta revelação. Se eu não pôr um espinho na tua carne, vai ser pior para você. Então vou botar um cheque lá, que sempre vai estar te lembrando quem você é, a tua fraqueza. E não pense que Deus está fazendo isso por maldade, Deus está fazendo por proteção na vida do Paulo. Aleluia. E a última coisa, primeira coisa, o coração de discípulo é o coração que reflete devoção. Segunda coisa, reflete convicção. E a última coisa, é um coração que reflete um estilo de vida que busca primeiro Deus. Gente, um estilo de vida que busca primeiro Deus é uma vida sem compartimentalizar. O que eu quero dizer com isso? Nossa vida muitas vezes é compartimentalizada. Como é que a gente compartimentaliza? Eu estou na igreja, aqui é sagrado. Mas aí você está no lago com os amigos, isso é profano. Palavras que eu não diria aqui sentado, aqui dentro da igreja com alguém, lá fora diz. Pensamentos que eu não aceitaria na minha cabeça, eu dizia: sai, estou na igreja, aqui adorando a Deus. Lá fora deixaria fazer ninho na cabeça. Compartimentalizar. Sabe, na vida tua, meu irmão, minha irmã, tudo é sagrado. Não tem nada profano. Não existe 2 compartimentos na sua vida. Você é santo. Você foi comprado por preço. Não tem 2 compartimentos. Então, às vezes, a gente compartimentaliza. Não. Lá na igreja é uma coisa. Aqui no trabalho é outra coisa. Peraí, gente. Tem que ser igual na igreja e igual no trabalho. Não, lá na igreja eu faço com esmero. Aqui meu patrão é ruim. O que é que a Bíblia diz? Como você tem que fazer? Diz que você tem que fazer como para Jesus. O melhor. Então não tem essa compartimentalização. Porque não é um estilo de vida que reflete primeiro uma busca de Deus. Ok? Então, um estilo de vida que reflete uma busca de Deus. Estou indo para o trabalho. Senhor, obrigado, estou indo lá para o meu trabalho. O Senhor está comigo, vive em mim. Esse trabalho vai ser uma bênção. Senhor, eu proíbo todo acidente, toda coisa que não venha de ti. Eu abençoo esse trabalho. Senhor, eu declaro que o meu patrão vai ser abençoado. E, Senhor, levanta meu salário. Eu vou te servir nesse trabalho. E aí você vai. E adivinha o que acontece? Eu estou tendo uma experiência com alguns irmãozinhos que eu estou discipulando aqui na igreja da tarde. Não fique com ciúme aqui. Mas eu estou com uma experiência com alguns irmãozinhos hispanos aqui. Eles estavam lá, trabalhavam para terceiro. Todo santo dia esperando alguém chamar para ver se tinha trabalho, se não tinha. Eu falei: para com isso, gente. Eu vou ajudar vocês. Vamos abrir uma companhia para vocês. O que você faz? Aí um disse: eu coloco o piso. Então vamos abrir a companhia para você. E você vai sair desse negócio. De ficar aqui esperando alguém te chamar para ver se vai ter serviço, não vai ter serviço. Abrimos 4 companhias. Vou dizer uma coisa para vocês. O negócio fluiu. Os irmãos são fiéis nos seus dízimos. Deus abençoou. Deus abençoou. Olha, até então, a igreja hispana era sustentada por nós aqui, a congregação brasileira. A gente pagava água, luz, pagava o aluguel. Os 2 últimos meses, a igreja hispana tem pagado o aluguel. Entenderam? Mudou alguma coisa? Nada. Eles foram fiéis no que faziam. Deus começou a abençoar. De repente, o irmãozinho lá apareceu com um dízimo de 1.500. Ele chegou para mim e disse: pastor, me cutucou assim: meu dízimo, pastor. Eu falei: é? Ele falou: é.
O senhor não vai acreditar. Eu disse, eu acredito. O que é que está acontecendo com o senhor dízimo? Eu fiquei pensando, será que ele não vai poder dar o dízimo? Será que alguma coisa aconteceu? Então, toda a ideia na cabeça. Ele falou, olha, eu vou dar 1.500 do dízimo. Nunca tinha conseguido dar nem 500. Mas o meu coração tem alegria. E eu falei, aleluia. Então, uma vida que não seja compartimentalizada, uma vida lá no seu trabalho, uma vida na sua casa, com seus filhos, com seus amigos na igreja. Uma vida, assim era a vida de Jesus. Primeira característica da vida dele, não compartimentalizada, era uma experiência contínua com o Pai. Sua intimidade determinava as suas obras. João 5, 19 e 20. Vamos lá? Capítulo 5, 19 e 20. Disse Jesus, em verdade vos digo, que o filho de si mesmo nada pode fazer, senão vir o Pai fazer. Porque tudo quanto o Pai faz, o filho igualmente faz. Gente, olha a intimidade. Ele tinha que ver para fazer as suas obras. As obras que eu faço, as obras que você faz, vêm da onde? Da cabeça? Não sei. Nós temos que responder. Jesus respondeu. Então, suas obras, sua intimidade determinava as obras. Ai, pastor, mas eu não estou conseguindo ouvir Deus. Como é que está a tua intimidade? Se não tem intimidade, como é que vai ouvir? Ai, pastor, eu não sei porquê, mas parece que Deus não fala comigo. Espera aí. Deus está falando. O problema está no ouvido. Tem que destapar o ouvido. Amém? Ele está falando com você, gente. Seria uma loucura Deus mandar Jesus morrer por você e depois não falar nada com você. Uma loucura. Então ele está falando. Determinava a sua obra, determinava o seu julgamento, 5:30. Vamos lá, João 5:30. Vai lá para o versículo 30. Eu não posso fazer de mim mesmo coisa alguma. Como ouço, assim julgo. Ouvi do Pai, então eu julgo. Você pensa que era assim, para Jesus ouvir do Pai? Era igual para você, para mim. Ele era homem, gente, pessoa, igual você, igual a mim. Vou dizer uma coisa para vocês, que talvez você nunca pensou. Jesus está lá com os discípulos e tal, e os fariseus queriam pegar ele para condenar. Então eles pegam uma mulher lá em flagrante adultério. Agarram a mulher e trazem e dizem para ele, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. O Moisés disse que a gente deve apedrejar. O que você diz? O que a Bíblia fala que aconteceu lá? Você conhece a história. Diz que ele ficava escrevendo na areia. Por que ele não respondeu de bate-pronto? Porque ele estava ouvindo o Pai. Ele não tinha assim a resposta, ele estava ouvindo o Pai. Porque como ouço, diga comigo, como ouço, não, todo mundo junto, vamos lá alto. Como ouço, assim julgo. Ele estava ouvindo para julgar. Mas ele não estava ouvindo, então ele estava escrevendo na areia. E ele escreve na areia, de repente ele escutou. E ele diz assim, é para condenar? O Moisés está correto. Agora é o seguinte, quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Ai! Você pensa que ele disse isso dele mesmo? Ele ouviu do Pai para julgar. Entenderam? Então seu julgamento, que coisa tremenda. Seus ensinos, João 8, 26. Muitas coisas tenho que dizer e julgar acerca de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo no mundo. Que tremendo! O que dele eu vi, não vou fazer nada. Tem muita coisa aí, mas eu não estou ouvindo. Ele não está falando, então deixa para lá. Mas o que dele eu vi, eu falo. Se não falou, não falo. Sabe? Buscar primeiro Deus. Deus está fazendo, faço. Não está, não faço. Amém? Vamos para o próximo ponto. Dependência
incondicional do Pai. Intimidade contínua, dependência incondicional. João 12, 49. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim... Porque... 12, 49. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu o mandamento quanto ao que dizer e como falar. Ele disse o que e o como. Uma intimidade, uma busca primeiro Deus. Ok, Deus, é isso, mas como? É assim que nós temos que ser, irmão. Dependência condicional, incondicional. Depender do que, do como. Viveu integralmente a sua identidade, realizou seu destino. Mateus 16, vocês conhecem o texto? Jesus está andando e diz assim, quem o povo diz que eu sou? O povo diz que é João Batista, Elias, alguns dos profetas. Aí volta para os discípulos, e vocês quem dizem que eu sou? O Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que acontece? Jesus diz, foi o Pai que te revelou. Ele sabia quem ele era por revelação do Pai. Irmãos, olha aqui para mim. Nós estamos terminando, essa é a última coisa. Quem você é, você tem que conhecer por revelação do Pai. Você não pode conhecer porque o seu pastor disse, você não pode conhecer porque o seu irmão falou, porque o seu pai, a sua mãe, os seus amigos. Tem que ser por revelação do Pai, a sua identidade. Quem é você? Você tem que ouvir do Pai, porque vai chegar uma hora que a sua identidade vai ser questionada. E você tem que saber quem você é. Porque quem você é vai determinar o que você faz. Então o que nós estamos falando? Hoje, um coração de discípulo. O coração de Jesus era um coração de discípulo. Ele tinha um coração que refletia a devoção dele, o coração dele refletia a convicção dele, refletia um estilo de vida, buscar primeiro a Deus. E eu termino dizendo isso, a minha conclusão. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Provérbios 4, 23. Meu irmão, minha irmã, você está destinado a ter um coração igual a Jesus. Com um coração igual a Jesus, sai da frente. Não tem o que te segure. Porque se Deus é por você, quem será contra você?